limão misturado com água com gás pode ser uma ótima opção para substituir o refri, né? Agora, o limão se envolveu numa polêmica um pouco azeda nos últimos tempos. Michele Loreto explica pra gente. Você já ouviu dizer que tomar água com limão logo que você acorda de manhã em jejum faz bem para a saúde? Já testei. E o que você acha? Melhorou minha azia, minha digestão ficou legal. Já fiz, pra emagrecer. E você acha que resolve? Resolve, um pouco. Eu acho que isso é mito. Porque eu acho assim, o limão ele tem as propriedades dele, mas eu acho que ele não tem a função de queimar caloria ou queimar algum tipo de gordura. Você acha que tem lógica? Talvez, pode ter. Pois é, a gente foi atrás dessa história para saber se é mito ou verdade. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha na escala de pH, que determina se uma solução é ácida, neutra ou alcalina. 7 é o pH neutro. Menor que isso é ácido. Maior, alcalino. O limão tem pH entre 2 e 3, ou seja, é bem ácido. Como então ele deixaria o nosso organismo mais alcalino, como dizem por aí? O químico Luiz Fernando Pereira é categórico na resposta. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E explica por quê. São extremos completamente diferentes. Como é que a gente pode imaginar que um ácido, ao encontrar um ambiente mais ácido ainda, que é o ambiente estomacal, que é bem ácido, de repente vai ter uma ação antiácida? Fizemos um teste no laboratório. Água com pH 7,93. Jogamos algumas gotas de limão e o pH despencou, foi para 2,65. A solução ficou bem ácida. Já com sangue é diferente. Ele se equilibra o tempo todo para não mudar o pH. É o que os químicos chamam de solução tampão. O sangue, ele tem um pH de 7,3, que é o pH da vida. Ele não pode sair desse valor. Pequenas mudanças de pH podem ser a diferença entre a vida e a morte. Daqui a pouquinho a gente vai comentar o pH do corpo inteiro, mas é bonito isso, né? O pH da vida. Antes, a gente tem uma pergunta do nosso auditório virtual, a dúvida é do Leonardo. Vemos vários vídeos e notícias em blogs na internet falando sobre os benefícios de tomar suco de limão ao acordar, morno e em jejum, para desintoxicar. É verdade que faz bem? Isso se popularizou de uma maneira absurda, né, doutora? Tem sentido científico? Não tem. Assim, o limão, pra gente, ele funciona como uma grande fonte de vitamina C. Ele não é responsável pela limpeza do estômago, mesmo porque o estômago, ele tem a motilidade, as contrações dele, que fazem que, com tudo que sobrou no estômago, seja eliminado naturalmente. Então, assim, a água morna, ela estimula a peristalse, a movimentação do estômago, aumentando mais essa drenagem ou essa limpeza do que sobrou no estômago. Então, quer dizer que tomar um pouquinho de água morna, para quem tem uma certa dificuldade de ir ao banheiro de manhã cedo, pode ajudar? Ela pode. Existe um reflexo chamado gastrocólico que vem no estômago, estimula o intestino e pode aumentar a chance do paciente ir ao banheiro, sim. Mas aí tanto faz se com limão ou sem limão? O limão, na realidade, ele entra como uma fonte de frutas ou de vitamina C, não como uma fonte de limpeza ou de estimulação da peristalse. Vamos entender um pouquinho, então, mais sobre o pH do nosso corpo, porque essa ideia de tornar as coisas mais alcalinas, como é que um ácido tornaria o nosso corpo mais alcalino, o químico já falou que isso não é verdade. Mas cada região do nosso corpo tem um pH específico para trabalhar, para ter as funções direitinho, né? Exatamente, Mariana. O pH ácido, ele tem uma importância como primeiro mecanismo de barreira e de defesa do organismo. Então, por exemplo, o estômago, com esse pH mais ácido do organismo, ele protege não só a boca, como o esôfago, de contaminações de bactérias externas, até mesmo intoxicações alimentares mais leves são já protegidas e atacadas por esse pH do estômago. Nós temos também a pele com esse pH 4, que vai até 6,5. Na realidade, o 4 é mais superficial e ele cai para 6,5 nas camadas mais profundas. Também serve para proteger contra a invasão de patógenos, micro-organismos que tentam invadir
por aí, ou seja, o ácido, ele tem funções e ele é benéfico. Então, a gente não deve alcalinizá-lo, senão a gente perde esse mecanismo de defesa. Na realidade, os tratamentos para úlcera, etc., que usam medicamentos que alcalinizam o estômago, estão sendo associados a alguns efeitos colaterais que são justamente a perda desse primeiro mecanismo de defesa. A gente está vendo aí o estômago agora no detalhe, ácido clorídrico dentro do estômago, né? Matando as bactérias que eventualmente chegam até ele, né? Então... Muito bem. Agora vamos falar de outra ação mais visível, mais externa do limão, exatamente na salada de frutas e também algumas frutas pontuais, né, Fernanda Timmermann? A gente tem aí 2 exemplos, né, do limão usado na maçã, deixando ela mais branquinha, no abacate e na banana. Exatamente. O limão, né, qualquer vitamina C... tira a casca da maçã, tem ação direta da oxidação e ela começa num processo de degradação. E aí esse antioxidante ele ajuda a proteger e deixar e permanecer ela mais branquinha por mais tempo. A gente fez o teste da maçã que está mais branquinha, pingou aí umas gotinhas de limão, no abacate também. Muita gente acaba desistindo de comer uma fruta, metade de uma maçã, porque ela vai ficar com um aspecto ruim. Essa vitalidade da maçã, das frutas. Ele mantém vitamina C, ele mantém, né? Tem até alguns produtos dermatológicos que a gente usa vitamina C direto nas células porque faz essa proteção. No caso aqui, o limão fez essa proteção na maçã. Hoje a gente vai falar das vantagens do super limão, os superpoderes. Olha aí o super limão, você vai se surpreender. Manter as frutas, ele protege as frutas, né? Protege, ele aumenta o tempo, né, de vida das frutas. Olha só como é que ele comemora, ele é protetor das frutas, o super limão. Fora que limão com maçã fica uma delícia. Quem nunca experimentou, prove, porque eu tenho certeza que vocês vão